Amém? Saúdo todos na paz do nosso amado e Senhor Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas, a qual eu rendo graças e glórias e agradeço por mais uma oportunidade. Este é o Ministério Viva. Viva a vida com Cristo. Viva a experiência com Ele a cada manhã, todos os dias, a cada momento. E viva a esperança no seu coração. Palavra de um Deus, um Rei, o nosso Senhor e Salvador, o nosso único caminho, a verdade e nele a vida, que voltaria para buscar a sua igreja. Eu, você e todo aquele que aceitar esse Cristo como seu Senhor e Salvador. No chamamento que eu botei durante a semana, é uma coisa bastante pertinente, que fala sobre as pessoas. É um momento meio até delicado, mas eu peço de Deus que venha me dar sabedoria para te fazer entender na Bíblia, compartilhar esse pensamento de que o milagre, sim, ele é importante, mas muitas das vezes o milagre, ele não muda a tua vida e nem a minha vida. Ele pode mudar sim a situação no momento, mas mudar a tua vida para direcionar a tua história para andar com Cristo é diferente. O que nós estamos procurando como uma nova criatura é reescrever a nossa história, fazer uma autoanálise da nossa vida, fazer uma mudança comportamental de nós sobre valores, princípios e principalmente espirituais. Eu brinco sempre dizendo que este é o manual do fabricante. Como regra de fé que hoje nós estamos, como cristãos, seguindo a Cristo, eu procuro seguir a Bíblia. Eu sei que existem muitos livros secundários, homens que são inspirados para dar orientações, mas nenhum deles supera o conhecimento a qual o nosso Deus, se você acredita nesse Deus e nesta palavra, que Deus inspirou esses homens para relatar histórias, fatos, ensinamentos de Jesus Cristo, então você é um seguidor de Cristo. E nenhum desses outros livros, por mais que tenham esclarecimentos que possam te ajudar, jamais superarão a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço por mais uma oportunidade, Pai, e que o Espírito Santo de Deus venha nos dar entendimento, sabedoria, tocar naquele que está do outro lado, naquela pessoa que precisa ouvir uma palavra de ânimo, de força, de esperança e crescimento de fé. Nós não somos os donos da verdade, porque a verdadeira verdade absoluta está contigo, Senhor. Mas foi-nos dado o trabalho de propagar a Tua palavra, falar do Teu reino, falar do Teu amor, falar do Teu ensinamento, dizer que só o Senhor é Deus, saber que Jesus Cristo veio a este mundo como homem, padeceu no madeiro e na cruz deu a vitória para toda a humanidade, para todo aquele que crê, ser redimido e voltar à presença de Deus Pai através do sacrifício da cruz por Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Hoje está como nosso advogado, intercedendo pelas nossas vidas. Muitas das vezes que nós erramos, falhamos com Ele. O Espírito Santo que ficou para nos ensinar, muitas das vezes chora, sente quando nós desobedecemos as leis e os princípios de Deus. Mas Jesus Cristo está como advogando perante Deus Pai. O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então o Filho de Deus está intercedendo. Mas porém, Senhor, eu devo sempre lembrar que também haverá o grande juízo. E este homem que veio como cordeiro para nos dar novamente a remissão dos pecados e nos aproximar do reino, e agora está como nosso advogado, ele virá como justo juiz. Não como juízes dos homens, que são corrompidos segundo as suas vontades, com as suas boas intenções, sempre sendo favorável para eles mesmos. Mas este justo juiz virá para fazer a sua justiça. E não há ninguém que escapará do juízo do justo juiz. Senhor, por isso que nós estamos precisando de Ti, pedindo a Tua graça
pedindo a tua misericórdia para que possamos passar por esse plano material até chegar ao encontro para estar na tua presença. Senhor, tens misericórdia de cada um de nós. Abençoe, Pai, aquele que está no leito de hospital. Abençoe, Senhor, aquele que está desenganado. Abençoe, Pai, aqueles que estão passando por luta. Abençoe, Pai, aqueles, dá escape, dá, Pai, novamente a tua misericórdia para aquele que necessita, que está precisando aflito da tua presença e da tua paz. E que nesta noite nós possamos, Pai, abrir a mente de cada um daqueles através do Espírito Santo com a tua palavra, para que possamos ficar atento e alerta, saber que os dias estão abreviados e que está mais próximo de nós nos encontrarmos contigo, do justo juiz. Que Deus nos guarde, nos cuide e nos abençoe nesta noite, e que seja feita nada mais do que a tua vontade na tua palavra. Amém. Eu quero trazer para você, como eu falei, o milagre hoje, procurando na Bíblia, já não é tão importante para mim. É necessário? Sim, mas não é tão importante como uma verdadeira conversão. Eu posso falar de vários milagres que aconteceram, mas muitas das vezes os milagres são feitos, são vistos, mas as pessoas até se emocionam, as pessoas até ficam maravilhadas, mas com esses milagres muitas das vezes elas não se convertem, as suas histórias continuam sendo a mesma. Lembra de Paulo? Paulo, quando em Atos capítulo 9, do versículo 3 ao 9, vai falar sobre Paulo, que estava a caminho de Tarso. Ele ali na cidade de Tarso, ele estava para quê? Fazer o quê? Ele estava para perseguir cristãos. Homens que buscavam a presença de Jesus Cristo, eram seus seguidores, propagavam o reino. Paulo viu muitos milagres e aconteceu também um milagre com ele. Mas Paulo, através de ver aqueles milagres e de testemunhar e passar pelo milagre, teve de ser tocado. Ainda não tinha mudado a sua história. Em Atos, como eu falei, você marque e leia a sua palavra. Antes de a gente entrar no texto que eu quero compartilhar com você, o principal, Paulo, em Atos 9, do 3 até o 9, vai falar da trajetória dele, quando no caminho ele encontrou Jesus Cristo na sua visão. E ali ficou cego, passou 3 dias e foi levado a Damasco. Mas no versículo 10, Atos 10, 9, o Senhor chama um de seus servos, Ananias, e manda ele até a casa de Judas, onde vai lá encontrar o homem de Tarso. Ananias até tentou ainda não ir. Ele disse: Senhor, eu conheço esse homem, eu ouvi muito falar dele, que ele persegue todos aqueles que falam do teu amor, do teu reino, da tua palavra. Mas Cristo falou: sim, mas este é o vaso que eu escolhi. E assim Ananias foi e tocou em Paulo, e a sua visão abriu novamente. Veja bem, o primeiro milagre foi quando ele viu Cristo. Ficou cego, que precisou. Naquele momento ele viu um grande milagre, viu o Senhor, mas ele precisou ainda passar aqueles dias curando, caindo todas as suas escamas, até Deus mandar o seu servo e tirar e novamente abrir, mas abrir os seus olhos para a visão do reino. E ali Paulo foi tocado. Então aquele milagre que aconteceu de ter visto, ele novamente recebeu outro milagre, foi o milagre da cura espiritual. E aí sim, a sua história mudou. O milagre, ele é importante, mas também não é tão essencial. O que é essencial para mim e para você, pelo milagre, é a verdadeira conversão. Mudar a sua e a minha história. Você é um milagre por estar vivo. Você é um milagre por estar até os dias de hoje. Quantos livramentos Deus te deu? Mas a pergunta é, através de todos esses milagres e livramentos que você mesmo, poxa, o carro quase me bate, ou alguém quase ceifa a minha vida, e Deus sempre
ali, pela sua misericórdia, não permitiu que a minha vida se esvaísse naquele momento. Mas a pergunta é, por esses milagres na tua vida, como é que está a tua história? É uma boa pergunta. Então Paulo ele viu o testemunho de muitos milagres. Ele viu o milagre do jovem Estevão quando foi apedrejado, não negando a sua fé. O milagre quando ele viu o próprio Cristo, e só ele ouviu, e todos viram aquela luz reluzente, mas ele viu Jesus. Mas precisou ainda haver um trabalho, uma conversão nele, interna. E quando Deus usou outro servo, Ananias, que fez o milagre, mas abriu seus olhos através do Espírito Santo, e ele mudou a sua história. E ali o Senhor mudou até o seu nome, de Saulo, Saulo, mas para Paulo. O texto que eu quero compartilhar é um texto bastante forte. Está em Números, capítulo 14. Se tem um povo que viu muitos milagres, foi o povo que estava cativo no Egito. O povo que estava ali como escravo. O povo que um dia entrou ali pelas portas como convidado de honra através de José. O povo entrou e ali um faraó o conhecia e sabia dos valores e sabia de Deus, o Deus de Jacó, o Deus que estava operando na vida de José, de seu filho, que estava como governador do Egito. Então o povo ali começou a prosperar, a se multiplicar. Como ninguém é eterno, o próprio José também foi descansar com seus pais. E esse faraó também foi descansar com seus pais. Mas sucedeu outro. E esse outro não conhecia a história de José. Não conhecia os feitos e os milagres. Porque a sua história estava definida em um reinado apenas de opressão. Mas o povo de Israel que estava ali. E Deus levantou Moisés. E Moisés ali foi levantado para tirar o povo da escravidão. Teve as 10 pragas sobre os egípcios. E todos eles, o povo, estava sendo guardado pelo próprio Deus. Olha o milagre, todas as pragas, mazelas que aconteceram com seus opressores, eles estavam ilesos, livres, protegidos. E aí Deus traz ele, tira do cativeiro e começa a sua peregrinação até a terra prometida. Deus tirou eles do cativeiro, mas eles ainda estavam cativos dentro deles. Os milagres que eles presenciaram não mudaram a história deles. Eles estavam ainda aprisionados, incrédulos. Será, como eu te falei, por tantos milagres, tantos livramentos na tua vida, coisas que para o mundo seria impossível, e Deus sempre te deu escape, te protegeu, isso não mudou a tua história ainda? Ou você precisa que aconteça como houve com Paulo? O Senhor mande um Ananias tocar na tua cabeça e passar a mão nos teus olhos, e através dele, por Jesus Cristo, cair as escamas e mudar a tua história. Você, todos os dias, passa por lutas e dificuldades. A vida não é um mar de rosa, mas não quer dizer que você possa se entregar a desistir. Não. Como o saudoso pastor Cabral dizia, não para, não. Cristo te chamou para ser um soldado. Então, levante-se, vá para o fronte, não tenha medo do combate. Quando eu digo fronte, já está a linha de frente. Quem serviu o exército sabe muito bem que na fronte é onde você pega toda a pancada. O pessoal da retaguarda está protegendo os menos favorecidos, mas quem está no fronte são os guerreiros, aqueles que são desbravadores, os caras que estão na linha de frente para enfrentar as maiores e as piores batalhas
a maior investida com eles, é verdadeiro escudo. Êxodo 14. Então, o primeiro versículo. Então se levantou toda a congregação e alcançaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto, por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar ao Egito? Um povo que viu inúmeros milagres, viu as obras que Deus fez para livrá-los. Esse povo também já estava murmurando. Parece que as pragas que veio sobre o Egito, eles nem estavam lá. Eles nem vivenciaram a graça e a proteção que Deus protegeu a cada um deles enquanto os flagelos aconteciam com seus opressores. E você? Às vezes as coisas estão sendo difíceis para as pessoas que estão do teu lado, mas você está passando por elas, passando as mesmas situações, mas porém, pela sua retidão a Deus, o Senhor levanta pessoas, situações que lhe guardam. Lembra que eu falei? Quantos livramentos Deus tem te proporcionado? E eu digo esse livramento botando com quantas bênçãos Deus tem te abençoado. As pessoas vão para a igreja não porque estão querendo a presença de Deus. Elas estão indo por medo, ou apenas por conveniência de quê? De pessoas. Porque o medo, se eu fizer as coisas erradas, Deus vai me castigar. E mesmo na minha ignorância existe o céu e o inferno. Eu quero ir para o céu. Então o medo evaciona e te leva somente para fazer o que? A segunda parte, que é a parte social. Eu faço parte do movimento cristão. Eu faço parte de uma célula. Eu faço parte de uma igreja. Você faz parte, sim, daquele momento social. Mas internamente, como é que você está com Deus? Ou será se você só é cristão no domingo, ou na quinta, ou na quarta, dependendo aonde vai haver e o horário da reunião. Não sendo o horário e nem o dia da reunião, você já é mais cristão. Você é um à toa. Ou muitas das vezes um mundano. Como é que os milagres que Deus tem feito na tua vida de livramento ainda não mudou a tua história? Será se você vai ter que cair para que naquele momento Deus venha te ajudar? Ou pior de tudo, se Ele não puder te ajudar, for tarde demais. Você já parou para pensar nisso? Este povo falou em uma só voz. Era melhor ter voltado para o Egito e ter morrido lá. Os caras pegavam peia, chicote, trabalhavam forçadamente, mas queriam voltar. E o que aconteceu quando Deus livrou eles? Caminharam no deserto, prometeu a terra onde manava leite e mel, mas eles não. Deus tirava água da rocha para saciar sua sede. Deus mandava manar do céu para que eles tivessem pão todos os dias.
Resolveu reclamar. Deu até churrasco. Mandou aves para que eles viessem também comer carne. E aí? Mesmo assim estavam reclamando. O povo começou a reclamar. Também Êxodo 15, do 24, fala que o povo, mesmo caminhando por aí, já começava a reclamar, esquecendo as coisas que Deus tinha feito. A gente tem um grande defeito de reclamar de tudo. A gente vê alguns vídeos de pessoas. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma criança na Etiópia, sem braços, apenas com as perninhas, mas pegava um pequeno refrigerante e levava até a boca. Para você ver, né? Como é que você reclama? Mas agora, amado, meu irmão, poxa, Romualdo, eu estou na igreja, eu não estou mais fazendo as coisas erradas, eu vou ficar passando por esse perrengue? Meu amigo, não te ensinaram na igreja, que a igreja de Cristo, que para você servir a Cristo, você vai ter que enfrentar lutas, se deparar com desafios? Mateus 5:17. Jesus falou, ele não veio mudar nada, nem leis, nada que os profetas colocaram. E ainda te digo mais. João 16:33. O que ele diz? No mundo tereis aflições e perseguições. Ele diz, tem bom ânimo. Vocês estão dizendo que você vai vir para a igreja, a tua vida vai ver um conto de fada? Sai daí. Isso aí é uma utopia. Isso não existe. Sim, você vai se tornar uma pessoa mais centrada. Você não vai entrar naqueles movimentos de maluco. Você vai entender que a sua vida existe um prazo. É uma vida passageira nessa terra. Você pode deixar uma história, um legado, exemplos para aqueles que vão lhe suceder, seus filhos, pessoas que vivem ao seu redor. Ali vivia um homem, ali vivia uma mulher, passava por lutas, por dificuldades, mas era uma pessoa íntegra. Você está me entendendo? Um legado, exemplo, uma história. Passava por lutas, por dificuldades, mas não se desviava, era sempre um homem certo, honesto, bem querido, um exemplo. Não ficava murmurando, reclamando das coisas. Este povo reclamou em alta voz e Deus ouviu. Deus não se agradou. Viu que esse povo, de tudo que Deus tinha tirado deles, a escravidão, o chicote, o açoite, fez eles verem o mover de Deus, usando o seu servo Moisés para atingir ali Faraó, mostrar a grandiosidade de Deus, derrubar todos os seus deuses e ídolos feitos por homens, que não falam, não ouvem, não andam, mas um Deus vivo mostrou a sua majestade e o seu poder, e eles viram. Então eu digo, esse povo foi o que mais viu o poder sendo manifestado de Deus, mas porém eles estavam ainda escravizados internamente. Nós vemos tantos livramentos de Deus em nossas vidas, mas nós estamos escravizados somente naquelas coisas más, das nossas decepções, que um dia já passamos. Hoje o ser humano tem um grande problema com depressão. E essa depressão nada mais é do que uma realização de frustrações. Eu faço a coisa pensando sempre negativo. Eu não vou fazer que eu acho que vai dar errado. Vai dar errado. Você já determinou, palavras têm poder. Você já entrou perdido.
Durante 30 anos eu participei de uma escola de artes marciais. Participei de alguns campeonatos. Está aí nas histórias de algumas pessoas que eu conheço. Eu tenho alguns amigos, colegas de escola que têm suas academias. Mas uma coisa que todos eles, nós tínhamos um grupo, nosso professor, o professor Sandro José, que até falecido, ele dizia: se você vai entrar numa luta, entre, eu vou vencer. O oponente pode ser mais forte, mas diga: eu vou vencer. Por mais que você perdesse, mas você não perdia internamente, porque você tinha participado. Eu perdi essa luta, mas não perdi a coragem, eu não perdi a fé, eu não perdi a oportunidade de dar o meu melhor. Então toda vez que nós íamos participar e nós subíamos no tatame, o professor dizia: vá, vença. Vença primeiro o seu gigante, você mesmo. É isso que Cristo quer que você vença. Não murmure. Vença esse gigante que há dentro de você. Mas esse povo viu tudo isso acontecer. Água sair da rocha, maná vir do céu, aves, carnes para ele, fora os livramentos, o mar se abrindo para eles passarem com o pé seco. Mesmo assim, murmuravam. Nós temos uma facilidade muito grande por reclamar das coisas. Reclamamos de tudo. Esquecemos das coisas que Deus tem nos dado lá atrás. Esquecemos dos livramentos que Deus tem nos dado lá atrás. Das providências. Eu não posso ter um carro do ano, mas você tem umas pernas para andar, caminhar, que muitas das vezes outros não têm nem como se locomover se não for por ajuda de terceiros. Amado, aprenda a lidar com as situações. Aprenda a buscar dias melhores. Estamos vivendo um momento crucial no nosso país e no mundo. Estamos sendo taxados pela nossa expressão livre. A Carta Magna está sendo rasgada. Qualquer coisa que nós falarmos aqui que venha a ser inconveniente para aqueles que não gostam da liberdade, pode até derrubar esse vídeo, como já foi derrubado algumas vezes, comigo e com outras pessoas. Porque a livre expressão do artigo 5.8 da Constituição já não vale mais. Não, já não vale mais 5.8. A livre expressão de comunicação não pode mais, de pensamento. Hoje tudo pode ser taxado como um crime. Isso é fato. Mas esse povo gostava de reclamar. Existe, quando Jesus andou em Mateus 11, do 20 ao 24, em Mateus 11, do 20 ao 24, vai falar quando Jesus passou por algumas cidades, ali fazendo milagre, em Corazim, em Betsaida, em Carnafaum, em Betesda. Jesus passou ali fazendo muitos milagres. Mas muitas pessoas que presenciaram e viram aqueles milagres não se converteram. Continuaram ainda na mesma história. Ai, maravilhoso, olha, o coxo, o paralítico andou em Betesda. Ele andou, foi curado. Testemunharam. Mas as suas histórias continuaram sendo a mesma. Se maravilharam com o milagre, mas as suas histórias continuaram a mesma. Nós presenciamos milagres, nós vivenciamos milagres, nós participamos de milagres, mas será se isso mudou a nossa história? Por isso que eu digo, o milagre hoje para mim só é quando você muda a sua história.
Quando eu falei de Paulo, lá em Atos 9, do 3 até o 9, quando aconteceu o milagre dele ver Jesus no caminho. Mas ele não se converteu, precisou fazer uma auto-reforma dentro dele. E ele ficou ali cego. Aí houve outro milagre. Foi quando Deus mandou Ananias. E ali caiu as escamas e seus olhos abriram. Aí sim a sua história mudou, porque abriram os seus olhos. O milagre que abre os teus olhos é aquele que te transforma. O milagre ele é importante no momento. Existia um homem na Capadócia que ele foi, por ser uma pessoa que falava muito sobre a questão de valores e princípios, Dolphy Ai, ele era na Capadócia, era um homem bastante conhecido. E lá no século XVIII, mandaram matar. O oficial chegou à sua casa com um frasco de veneno. E ele chegou e deparou com o oficial e a sua família toda chorando. Seus filhos, sua esposa, seus pais que estavam lá. Eles estão chorando por quê? Aconteceu um milagre na minha vida de ver que essa vida é passageira. Mas o que tem por mim, o que vai acontecer se eu confiar em um Deus que me promete uma eternidade, eu vou tomar esse veneno. Porque o ontem já se passou. O futuro é incerto para a minha vida. Mas nesse presente eu declaro que existe um Deus. Que existe um Deus que durante toda a minha vida tem me protegido. E tomou o frasco de veneno. O que nós tiramos dessa história? Um homem que vivenciou milagres e através daqueles milagres mudou a sua percepção de vida, a sua visão. E viu que sim, era necessário se manter firme. Sabia que não podia mudar o seu passado, mas não tinha nenhum motivo para ficar murmurando do que se passou, mas sim estava vivenciando um presente que ele estava ali desfrutando com a sua família. Era um homem de pensamentos, era um homem de palavras, era um homem que é bastante emocionado e incomodava aqueles que não gostavam da verdade. Por isso foi decretada a sua morte. Mas ele falou bonito. Um Deus que tinha lhe dado o livramento até os dias de hoje. O passado não poderia mudar, o presente era incerto, mas o futuro era incerto, mas o seu presente, ele testemunhou de um Deus que é capaz de fazer o impossível. Ele confortou a sua família. Mas voltando para o povo lá do deserto, que viu tudo, mudando para o povo dos dias de hoje, que eu e você vemos coisas, olhamos, vivenciamos, mas ainda continuamos na mesma. Dá uma andada comigo. Números 14 também, mas no 26. Para quem murmura. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes assim: como eu vivo e diz o Senhor, que eu falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós a outros. Neste deserto cairá os vossos cadáveres, como também de todos que de vós foram contados segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima, que dentre vós conte para mim os murmuradores. Todo aquele povo que presenciou, que vivenciou, Deus ouviu os seus murmúrios.
chamou Arão e Moisés e mandou que falasse ao povo que eles não entrariam, e fez daqueles de 20 anos para cima. Os seus filhos entraram, porque ainda eram crianças. Lembra que eles passaram 40 anos no deserto. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Mais de 4.000 homens. Uma nação pereceu de murmuradores. Você reclama. Lembra que eu falei logo no começo da live que eu vi um vídeo de uma criança sem os 2 membros superiores, somente os inferiores, as pernas, e pegava o refrigerante e levava a boca para comer? Eu fico falando, reclamando. Por tão pouco essas pessoas conseguem, dão graças a Deus e estão vivendo. E você reclamando. Semana passada eu passei num determinado local, e aí por maldade, um senhor, deve ter uns 70 e poucos anos, por maldade, ele morando na beira do lixão, uma casinha que ele fez lá, tocaram fogo, queimaram todas as suas coisas. E eu vi ali o pessoal assim, tudo olhando. Eu parei, que eu estava no carro, dirigindo no caminhão com as coisas, junto com a pessoa que estava me auxiliando. Corremos atrás, fomos atrás de trazer mantimentos para ele. Sem nada. Não é só, eu até falei para o rapaz, não é só tapinha nas costas, não sinto muito não. Ação. Nós temos, ele não. Deus tem nos agraciado, nos dado pão, alimento, e este homem, nos dado guarida, e este homem. Pense bem. Você vive murmurando, reclamando. Quando você reclamar de um pão, lembre daquele que não tem. Quando você reclamar da sua casinha simples, lembre daquele que muitas das vezes está debaixo da ponte, sujeito a investidas do mal, de pessoas sendo usadas para o mal. Quando você estiver caminhando com uma roupinha meia velhinha, lembre daquele que anda nu, que não tem nada, está desprovido. Quando você estiver passeando por aí, não tenho dinheiro para comprar um picolé, mas eu estou andando, que praia bonita, pegando esse vento. Lembre daquele que está no hospital, que nem consegue se levantar, que precisa do auxílio de terceiros. Você tem saúde e outros não têm. Lembre-se disso. Não murmure. O povo que mais murmurou, que vivenciou, viu mais coisas nesse mundo, não entraram na terra prometida. Para nós, atualmente, é-nos prometido uma terra prometida, Nova Jerusalém. Lembra que eu falei de Mateus 5,17, o próprio Cristo: eu não vim mudar nenhuma lei, eu vim cumprir. Passarão os céus e a terra, pois as minhas palavras não passarão. Ele não veio mudar nenhuma regra, a regra de Deus continua a mesma. Os princípios são os mesmos. O destino é um só. Cabe você aceitar e acreditar. Eu luto, tenho lutas também na minha casa. Eu tenho filhas minhas que estão distantes de Deus. Eu só peço, eu e minha esposa, oramos para que elas voltem à presença de Deus. Mas se um dia acontecer do grande juízo e elas não estiverem, eu vou sentir? Vou, mas a livre escolha é de cada um. Por isso que a salvação ela é individual. Eu sempre cito Lucas 24:47. Fala de Jesus Cristo, do seu arrependimento para todas as nações, mas primeiro a tua Jerusalém, a tua casa. Eu falo do amor de Cristo para que as pessoas se confrontem e vejam, se espelhem nos seus exemplos. A
Apocalipse 12, 17. Quando diz que o dragão persegue a mulher, que é a igreja de Cristo, que o dragão simbolizado é Satanás, mas vitorioso é aquele que guarda os mandamentos de Deus e os testemunhos de Jesus Cristo. Mandamentos de Deus e os testemunhos de Jesus Cristo. Por que o testemunho de Jesus Cristo vem em segundo lugar? Porque ele estava obedecendo o primeiro, que era o mandamento de Deus Pai. Lembre-se, o mandamento de Deus, ele escreveu com o próprio Deus, não foi Moisés, não foi Arão, foi o próprio Deus que escreveu. Por isso que eu até brinco de uma forma carinhosa, ilustrando o manual do fabricante, a palavra de Deus. Quando Deus chamou o seu povo para dar toda a instrução, em Êxodo capítulo 20, versículo 1, diz que Deus chamou o povo até ao pé do monte e começou a ditar as suas leis, as suas regras, porque ele queria um povo separado, era um povo dele, um povo escolhido. Mas infelizmente, ali foi um grande milagre que foi escolhido o povo de Deus, mas eles foram escolhidos, foram libertos do cativeiro, mas ainda estavam presos dentro deles, ainda eram prisioneiros, ainda eram escravos dentro deles ainda. A sua mente ainda era escravizada. E você? Eu vou ser um religioso? Não. Seja um cristão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Saber que Jesus Cristo nos libertou do cativeiro. Não seja presa a rudimento ou doutrina do homens. Lembre-se disso. O que te faz chegar a Deus é ler a palavra e a palavra de Deus. Romanos 10, 17, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que a minha fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Nem a palavra da harpa, nem a palavra do sal, nem a palavra do peru cantando, não. É a palavra de Deus. A palavra que te liberta, a palavra que te instrui, a palavra que te exorta, a palavra que te traz paz e a palavra que te dá vida. Este povo recebeu, quando Deus chamou Arão e Moisés, disse, esse povo até quando? Chegou-me a mim, aos meus ouvidos, a murmuração. Porém, nenhum deles entrará. Antes de você reclamar da sua situação, olhe para a direita e olhe para a esquerda. E veja o que está acontecendo ao teu redor. Ah, mas o irmão ali, pô, está no carro do ano, está numa casa boa. Você tem que avaliar se o cidadão, ele adquiriu aquilo ali com trabalho, esforço, ou se foi por artifícios ilícitos. Se for artifício ilícito, nem olhe. Mas tenha o exemplo daquele que conseguiu, conquistou com esforço, acordou mais cedo, trabalhou exaustivamente, foi honesto, justo. Isso sim eu tenho que olhar. Não murmure. A murmuração é uma coisa muito séria. Chega aos ouvidos de Deus. Por tudo que você tem passado e vivido, por tudo que você tem conquistado, até a tua própria saúde, não murmure, porque muitos estão nos leitos de hospitais, desenganados, e você está vivo. Lembre-se bem disso. Não entrará nenhum, e nenhum desses entraram. Quando eu falei em Betesda, lá do paralítico, muitas pessoas viram o milagre, mas não mudaram a sua história, continuaram. Foi só um milagre que aconteceu. Como diziam, foi um milagre que Jesus passou pela cidade, em Cafarnaum, em Coraci. Aconteceu lá, mas nenhum deles impactou. Eu até acho interessante nosso ministério, o nome que Deus botou,
nos nossos corações. Viva a vida. Viver a vida com Cristo todos os dias. Segue, viva a experiência. No caminhar, no andar, nas dificuldades, nas lutas. A esperança. Que depois de tudo isso, existe uma coroa para aqueles que perseverarem. Seja você também um perseverante na presença de Deus. Que Deus te guarde, que Deus te cuide, que Deus te abençoe. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém.